queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós estudaremos a aula 45 de Língua Portuguesa para o 8º ano. Para a nossa aula de hoje, você vai precisar ter em mãos os seguintes materiais: o seu caderno de língua portuguesa, a caneta, o lápis, a borracha e o apontador. Muito importante para que você faça as anotações do que nós iremos estudar. E o assunto de nossa aula de hoje será o estudo da linguagem denotativa e da linguagem conotativa. Na aula anterior, nós estudamos os tipos de linguagem. Hoje, dando sequência ainda a este assunto que fala sobre linguagem, nós vamos conhecer a diferença entre denotação e conotação. Os objetivos propostos para esta nossa aula são compreender a diferença entre denotação e conotação, analisar os efeitos de sentido decorrentes do emprego de palavras e expressões denotativas e conotativas. Vamos começar então, trazendo aqui a diferença entre estes dois conceitos da denotação e da conotação. A linguagem denotativa, que a gente também pode chamar simplesmente de denotação, e a linguagem conotativa, que nós também podemos chamar só de conotação, são duas formas distintas que nós temos de expressão. Então, na denotação, nós usamos o chamado sentido dicionarizado das palavras. Quando a gente quer expressar, mensagens de maneira mais objetiva e mais literal, a gente vai usar sempre o seu sentido real. A gente pode também colocar assim, denotação, sentido real da palavra. Ou o sentido dicionarizado, aquele que a gente encontra lá no dicionário, que é o significado mesmo literal da palavra. Já a conotação, nós vamos fazer aí uso de uma linguagem mais figurada. Então, quando a gente usa uma linguagem mais figurada, nós vamos estar transmitindo essa mensagem de um modo mais subjetivo e também mais criativo, tá? Então, na verdade, uma seria o oposto da outra. Muito bem. Vamos ver aqui, só um pouquinho. Pulei para o slide errado, Aqui. Então, olha só. Para a gente ver agora, dentro do texto aqui da imagem, a gente compreender, de forma mais concreta, o sentido da denotação e da conotação. Muito bem. Então, olha só, do lado esquerdo aqui, a gente tem uma imagem de uma mulher se olhando no espelho e ela diz assim: eu odeio estes pneus. Do outro lado, a gente tem uma imagem de um mosquito da dengue, e ele está dizendo assim: eu adoro esses pneus, tá? Então, nós temos aqui a mesma palavra, que seria a palavra pneus, mas na primeira imagem ela está sendo empregada no sentido figurado, ou seja, uma conotação. A gente chama de linguagem conotativa. Por quê? Porque ela está se referindo às gordurinhas que ela tem, e que a gente chama popularmente de pneus. Já na imagem ali ao lado, a palavra pneus foi empregada no seu sentido real ou literal. Trata-se, portanto, de uma denotação, uma linguagem denotativa. Por quê? Porque nessa imagem aqui, do mosquito da dengue, o pneus está no seu sentido literal, no seu sentido dicionarizado. Pneu é um pneu mesmo. Esse é o significado do pneu, essa roda de borracha. Tá? Então, olha só a diferença, Eu acho que ficou bem claro aqui pela palavra que é a mesma, mas como que se emprega de uma forma e de outra, Uma conotação e uma denotação. O que é, portanto, uma denotação?
Denotação, ou linguagem denotativa, é a linguagem caracterizada pelo uso de palavras com sentido literal. É o tipo de linguagem que nós vamos utilizar em mensagens objetivas, em discursos que visam a transmissão precisa dos fatos, das opiniões, dos argumentos. A linguagem denotativa, ela permeia alguns gêneros jornalísticos, os materiais didáticos, os materiais científicos, manuais de instrução e entre outros textos aí que precisam do emprego, né, dessa linguagem mais literal e objetiva. Como eu falei ali, gênero jornalístico, a notícia, a reportagem, a gente precisa ser objetivo com a linguagem, né? Não há espaço para figuração. Exemplos aqui então de frases escritas em sentido denotativo, onde você pode observar o emprego dessa linguagem objetiva, direta e sempre no sentido literal da palavra, tá? Então vamos lá, ó. Ontem eu esqueci a minha mochila na escola, precisei voltar até lá para buscar. Ok? Segundo exemplo, Clarice Lispector nasceu na Ucrânia em 1920 e morreu no Brasil em 1977. A escritora e jornalista é autora de diversos romances e contos. Então aqui eu tenho de repente um trecho de uma biografia da Clarice, né, desta autora. Vou ser objetiva porque eu estou contando fatos da vida dela, fatos verdadeiros. Cientistas de todo o planeta seguem pesquisando a cura para a doença que se tornou uma epidemia. Pode ser aí uma notícia, né, uma reportagem. Antes de assar o bolo é necessário pré-aquecer o forno a 180 graus. Instrução de uma receita. A linguagem tem que ser objetiva, senão a receita não dá certo, né? Este remédio é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Frase, lá o slogan famoso, muito utilizado quando se fala de automedicação, né? Também é uma linguagem objetiva. Então, veja, são todos exemplos de frases com denotação, né? Frases com palavras empregadas no seu sentido real ou literal. E o que vem a ser a conotação? Então, a conotação vai ser o contrário da denotação. A linguagem conotativa é a linguagem que se caracteriza pelo uso de palavras em sentido figurado. Isto é, vai além do sentido literal e dicionarizado. Portanto, essa linguagem ela é mais livre e ela permite múltiplas interpretações. Ela pode ser plurissignificativa, porque ela pode transmitir diversas mensagens dependendo da forma como cada um vai entender ou vai compreender, tá? É o tipo de linguagem muito usado de forma subjetiva em expressões poéticas, líricas, que busquem estimular o leitor, né, o interlocutor. Na linguagem conotativa, é muito comum o uso das figuras de linguagem, as quais nós também estudaremos na sequência, né? Se nós estamos falando de linguagem conotativa, nós temos que falar de figuras de linguagem para que a gente saiba identificá-las nos textos. Onde é que a linguagem conotativa se faz mais presente? Textos publicitários, obras literárias, de modo geral, contos, crônicas, poemas, né? Anedotas, e entre outros textos aí que possam permitir, né, letras de música, que não deixa de ser uma linguagem poética. Então, todo texto que permita o trabalho com a palavra de uma forma mais figurada, ok? Exemplos de conotação, frases que representam o uso de uma linguagem mais figurada. Vamos observar então, ó. Muitos casos novos da doença saltavam aos olhos dos pesquisadores. Quer dizer que saltava o olho? Não, não é isso, né? Quer dizer, saltavam os olhos, eu leio como chamaram a atenção. Ele ficou todo derretido com as declarações dela. Quer dizer que ele se derreteu?
Não, não é isso. Ficou todo derretido, quer dizer, ficou comovido. Tem pavor de avião. Morre de medo quando vamos ao aeroporto. Esse morre de medo, né, está ali enfatizando, está aumentando essa expressão. Né? Então, ele não morreu de medo, mas eu estou dando ênfase na expressão. Estou sendo exagerado na minha colocação. Quer dizer que ele tem muito medo. Quantas saudades, não nos vemos há uns 1000 anos. Será que é possível isso? Não, só que dentro dessa conotação. Também trata-se de um grande exagero. Pode ser que eu não veja a pessoa há 1 ou 2 anos, mas 1000 anos não é possível, né? Então, eu estou também dando ênfase aí nessa expressão. Se a gente espremer esse jornal, sai sangue. É possível espremer lá o papel e sair sangue? Não é, mas eu estou dando mais entonação, mais expressividade, porque eu quero dizer que o jornal só traz tragédias como notícias, só traz notícias ruins, né? E aí eu uso então essa linguagem figurada, né? Dizendo que se espremer sai sangue, né? Mas se eu fizer isso de verdade, claro que não vai acontecer isso, né? Então eu figurei a linguagem. Vamos falar um pouquinho de conotação e denotação em textos não verbais, né? Falamos de textos não verbais na aula anterior, então como que a gente pode observar, né, um texto não verbal? Eu tenho ali o desenho de um coração, trata-se de uma denotação, porque se eu tenho o desenho do órgão, coração, eu estou me referindo ao sentido real e literal desta palavra. E do outro lado, né, tem ali um desenho, um símbolo assim das duas mãos fazendo esse sinalzinho que é o sinalzinho do coração. Ali eu estou representando em linguagem não verbal um coração, né? Então seria uma conotação, porque o gesto, né, que eu formei ali com as mãos fazendo o desenho desse coração, ele pode passar a ideia do quê? De afetividade, de amor, né? Quando eu faço esse gesto aqui para alguém, quer dizer que eu amo essa pessoa, gosto, sinto carinho, sinto afeto. Então, essa é a representação simbólica dessa linguagem não verbal feita ali com as mãos, né? Muito bem, então só para a gente observar essa diferença, porque eu posso ver aqui uma representação denotativa, que seria, de fato, o que a palavra significa, coração, órgão do nosso corpo, né, órgão vital do nosso corpo, e conotação, esse coração transmitindo a ideia de afeto, carinho, amor, tá? Então, observem isso aí. Vamos ver aqui mais alguns exemplos da linguagem conotativa. Então, o texto 1 traz a capa de uma revista, e na capa dessa revista está escrito: estamos devorando o planeta. E aí a imagem está mostrando meio que o sentido literal do que é devorar o planeta, né? Comer o planeta, não seria nesse sentido, né? Estamos devorando no sentido de estar acabando com os seus recursos. Já o texto 2 diz assim: às vezes eu tenho a impressão de que a bateria dele não acaba. Né? A mãe está falando do filho. O que é bateria? Ah, a bateria a gente tem no celular, no notebook, no carro. Né? A bateria tem energia para fazer essas coisas funcionarem. Uma pessoa não tem bateria, né? Mas a mãe usou ali uma linguagem figurada, uma linguagem conotativa, em que ela emprega a palavra bateria por estar associada com a energia da criança, né? E está dizendo que a bateria dele não acaba. O texto 3 está nos dizendo assim, ó: aviso, pegue a alface do alto da pilha ou cabeças vão rolar. E ali na expressão cabeças vão rolar, a gente também tem uma expressão figurada. Porque se eu estivesse falando das cabeças, né, de alface, poderia ser sentido literal: as cabeças vão rolar, as cabeças de alface. Né? Se eu puxar uma da pilha de baixo, as cabeças de cima vão rolar.
Mas eu também posso usar cabeças vão rolar em sentido figurado, quando eu quero dizer que, se não contarem o que aconteceu, cabeças vão rolar. Quer dizer que várias pessoas vão acabar pagando pelo erro de uma só, né? Então, seria também uma expressão que pode ser empregada no sentido conotativo da linguagem. E o texto 4, temos aqui uma tirinha do Agar, que ele diz assim: qual é o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Você está aqui porque o dono do bar deixa você pendurar a conta até o fim do mês. Pendurar a conta. O que é pendurar a conta? É pegar a conta e pendurá-la num varal? Não, não é o sentido literal da palavra ou da expressão. Pendurar a conta quer dizer que o dono do bar permite que ele marque, né, lá no seu caderninho e vá pagar essa conta lá no final do mês, né? Então, esse seria o sentido do pendurar a conta, também em linguagem conotativa. Para a gente fixar, então, os conceitos, né? Anota lá no seu caderno, que agora tem aqui um quadrinho que está simplificando as informações dadas nesta aula. Denotação, sentido real. Exemplo: o pássaro voava pelo céu da cidade. Relampejou durante a noite. Observe que tem duas palavras ali grifadas, que é o voava e o relampejou, porque vai ser exemplificado também na conotação, mas em sentido figurado, né? Conotação, sentido figurado. Exemplo: o carro voava pelas ruas da cidade e seus olhos relampejaram de ódio. Olha só, voavam, o carro voava, é possível? Não, mas está dizendo que o carro ia muito velozmente, né? Andava muito depressa. E seus olhos relampejaram de ódio, quer dizer, os olhos estavam mostrando, né, o ódio. Então, sentido figurado e conotativo da linguagem, ok? Muito bem, então, pessoal, agora você vai acessar os exercícios propostos para essa aula, onde você vai poder refletir, né, um pouquinho mais a respeito da denotação e da conotação. Muito obrigada por sua atenção e nós nos vemos nas próximas aulas. Até mais!